Então, senhores, brotei vídeo de leve aqui. E o vídeo de hoje foi patrocinado, o vídeo deu o tema livre. E eu queria falar uma coisa que eu acho bem interessante, que passa um pouco batido. Teve um outro ouvinte que ele até me perguntou, eu até esqueci de falar com ele que ele ia patrocinar um vídeo especificamente sobre isso, mas eu não lembro quem é esse ouvinte. Que ele até perguntou, Epifania, o que você acha sobre a vestimenta e tudo mais? Ele falou se isso importa muito na sociedade, né, cara? Depende, eu acho que depende muito. No Brasil conta muito a vestimenta, mas eu acho que depende do. Pelo menos aqui na Austrália, os caras se vestem muito mal, parceiro, muito mal. Mas eu queria falar, abranger um pouco mais sobre isso, né? Sobre uma questão mais da. Uma alta performance que existe dos homens brasileiros com referência para atrair mulher, né? E como isso vai piorando, porque eu acho que todo homem ele tem que se cuidar, né? Particularmente, eu acho que é normal. Eu não sou muito dessa tese, não vou fazer isso porque. Porque, sei lá, porque é a coisa de metrosexual. Uma vez eu ouvi uma coisa muito engraçada. Eu sei, foi um pagodeiro ou um sambista, cara. Eu não lembro quem foi, tava num. Não sei se era o de noite ou uma coisa do tipo. E eu acho que era o Zeca Pagodinho. Aí ele falou, não, porque homem com mais de 30 anos que tem a barriga sarada é homossexual. Tipo aquela coisa de velho, tá ligado? De boomer e tudo mais. Pensamento extremamente, porra, tenebroso de que o homem não deve se cuidar, né? É por isso que esses malucos vivem se fudendo de como eles são vistos esteticamente pelas pessoas, né? Porque eles não fazem nem o mínimo, mas nem uma questão de barriga, você ser gordo. Cara, não é questão de estética, é uma questão de saúde, sabe qual é? Uma questão de saúde pública. É só você pegar, por exemplo, o nível de obesidade no Brasil e em outros locais do mundo, né? Estados Unidos teve uma epidemia um tempo, agora deu uma melhorada, mas essa falta de cuidado não gera benefício nenhum pra ninguém. Só que existe uma coisa que eu sempre achei muito engraçado, que ficou forte da minha geração, mas era uma coisa meio sigilosa, os caras tinham meio que vergonha de falar isso. E hoje eu vejo muito desses moleques novos falando isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? E até incentivando. Que, por exemplo, eu vou pontuar alguns pontos aqui. O primeiro que eu vi foi a geração Tadala, né? Que ficou bem forte na minha geração. Que quando você falava em Tadala, pelo menos na minha geração, você falava, não, eu tomo Tadala pra comer mulher. Pô, irmão, você era visto como merda, tá ligado? E hoje em dia é meio que o normal, que o natural. E os caras têm um pensamento como se isso fosse uma coisa maravilhosa. Só que tem que se fazer um entendimento. Se o cara ele não se garante na piroca, ele é fraco de piroca, ele deveria tomar aquele que é o mais fraquinho, né? Porque aquele ali você pode tomar, se eu não me engano, acho que é diariamente, né? Você pode tomar diariamente, se eu não estou enganado, que ele não tem ele não tem, como eu posso dizer, ele faz até bem se você tomar regularmente, em dose pequena, diariamente. Mas tomar aquele porradão, que é o maior que tem, que é o que geralmente o pessoal usa para a hora do sexo, né? E os caras usando isso de forma recorrente, aquilo ali é o prelúdio para dar uma merda no seu coração, né? E outros tipos de problemas cardiovasculares e tudo mais, que pode vir com o tempo, com o uso muito recorrente disso. Só que na minha geração tem uma coisa engraçada. Quando eu já falei pra vocês, né, quando o meu primeiro emprego, assim, emprego de merda, de fudido, foi trabalhar na Piraquê, né? Lá tinha uma coisa muito engraçada. Pra você ver que os caras mais velhos, eles têm uma visão totalmente retrógrada dessa questão, e os caras mais novos levam isso muito a sério. E eu era tipo assim, eu era meio foda-se. Tinha dia que eu trabalhava no lamen, né? Eu comecei trabalhando no macarrão, mas depois eu fui especificamente pro lamen, um miojo, né? E eu trabalhava na área do tempero, então eu ficava o dia todo naquela máquina de tempero. E, cara, o fedor que dá, aquele cheiro forte. Sabe aquele. Quando você abre um miojo, por exemplo, tem aquele temperinho? Então, eu tava ali trabalhando aquelas máquinas de tempero, aquele cheiro daquela porra daquela máquina é tenebroso. É tipo como se fosse uma redoma de vidro, você fica ali dentro, que dá pra você ver quem tá fora, quem tá dentro, tem uma máquina e você fica lá produzindo o tempero, né? Então você tem que pegar aqueles baldes de tempero, às vezes cair em cima da roupa. E eu era muito lerdão pra esse tipo de coisa, né? Que você tem que ter uma postura, você não pode ser um cara fedido e tudo mais. Por causa do cansaço, eu falava, cara, obviamente eu me cuidava e tudo mais. Mas quando você trabalha no lame ali o dia todo e você vai acostumando com o cheiro, você não percebe aquele cheiro.
Até que um dia isso logo no começo, acho que no segundo mês, se eu não tô enganado, trabalhando. Eu tô saindo. Aí foi até um moleque que era um colega meu. Aí ele falou, cara, a gente vai sair aqui, a gente pega um ônibus, tem as menininha. Pô, mano, tem que chegar lá, tem que tomar banho. Sei que tu não sente esse cheiro, mas tá com cheirão de lamen ainda. Aí eu falei, pô, pior que você tá certo. Aí ele, faz que nem eu faço, cara. Espera todo mundo tomar banho e você depois vai tomar banho. Porque é um monte de marcha, imagina só, cara. Um corredor enorme, com vários boxezinhos pequenininhos assim pra você tomar banho, tipo, meio que aberto. Aí um monte de homem pra lá e pra cá, pelado pra lá. Eu sempre achei isso muito estranho. O espião gosta de tomar banho assim, acha normal. E também aquela coisa, né, cara? Você não quer oprimir o peão. O peão já sofre o dia todo trabalhando, 10 horas trabalhando. Aí, pô, já vê um moleque novo com um pau muito grande, tipo assim, uma coisa monstruosa. Ele ia falar, porra, caralho, Epifania é muito sinistro, vai mogar os caras vão se sentir mal. Não, brincadeira, não chega a esse ponto, não. Infelizmente não chega a esse ponto. Queria, mas não chega a esse ponto, não. Aí eu esperava os caras tomar banho, né? E depois eu ia tomar banho. E às vezes eu pegava o ônibus com alguns caras os caras mais velhos, né, que trabalhavam no Lamen comigo. Aí os caras extremamente fedidos, como você começa a tomar banho, você começa a se limpar, a sair, tirar um pouco daquele cheiro, você percebe as pessoas fedendo o lamen quando você tá do lado de fora, né? Porque o ar tá fresco e só aquele cara tá com aquele cheiro, diferente daquele ambiente onde a gente tava, que era só o cheiro do lamen. E aí eu percebi as mulheres mesmo falando isso, falando, caralho, fulano nem pra tomar banho, que eu não sei o que, quer pegar o ônibus rápido, porque tem aquela coisa, né? Os ônibus, eles acabavam tendo horários meio que viciados. Então, por exemplo, quando dava, o que eu saía 4 horas do emprego, quando dava 4 horas da tarde, eu acho, saía 4 horas da tarde. Quando dava 4 horas, ali, tipo assim, 3h15, os ônibus paravam, tipo assim, 4 ônibus, 3 ônibus ficavam ali parados esperando o pessoal, aquela arrumada de peão sair, né? E depois pra chegar um próximo, demorava um pouquinho, tipo assim, meia hora. Aí os caras ou tomavam banho muito rápido ou não tomavam banho e iam direto pro ônibus. E iam fedidos, suados, sujos e tudo mais. Isso era muito comum. E geralmente quem fazia isso era os caras bem mais velhos, ou o cara que morava muito longe. O moleque mais novo, eles não estavam nem aí. Eles simplesmente cuidavam, esperavam pra tomar banho, tomavam um banho ali e nunca iam sujos, né? Diferente dos caras mais velhos. E às vezes eu pegava ônibus com alguns caras que, tipo assim, eles não tomavam banho, eles iam esperar o ônibus, mas aí, tipo assim, de vez em quando dava umas ziqueziras no horário dos ônibus, né? Ou eles atrasavam por alguma outra coisa que eles estavam fazendo e perdiam o ônibus, então eu acabava pegando ônibus junto comigo, que era o ônibus que chegava um pouco mais tarde. E os caras, mano, fedendo no ônibus, tanto é que, tipo assim, eles sentavam no ônibus, cara, o cara que trabalhava no lamen, nos temperos, e, tipo assim, as pessoas saíam de perto, porque o cheiro era muito forte, pra quem não tá acostumado aquele cheiro horrível, aquele cheiro do lamen, cara. E eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber as mulheres falando esse tipo de coisa. E eu percebi que os caras mais novos levam isso muito a sério, né? A visão que as mulheres vão ter perante ele. O cara mais velho tá no foda-se, entendeu? Tá no foda-se. E eu tava meio que nesse meio termo. Ah, se der pra tomar banho, beleza. Se não der, eu não vou tomar banho. Também não vou tomar banho com a peãozada. Mas com o tempo eu meio que me forcei isso porque, cara, é uma coisa extremamente tenebrosa você ser um cara fedido do ônibus, né? A porra de um cheiro de tempero horripilante. E socialmente falando, não pega muito bem, né? Não pega muito bem. Então eu comecei a levar isso muito a sério. Mas os caras mais novos nessa empresa, eles iam um pouco além. Daí tu para e pensa. O salário, eu não lembro quanto era o salário naquela época, mas era um salário um pouquinho mais acima do salário mínimo, né? Que a gente ganhava naquela época. E esses caras mais novos, eles eram tão doentes assim, em estar sempre prestativo socialmente, reconhecido pelas mulheres, ao ponto que eles gastavam horrores, cara, em perfumes. Então, os caras tinham perfumes caros, perfumes muito caros, cara. Eu lembro que tinha um, cara, eu não lembro se era daquela marca do Two on Two, cara, eu não lembro qual eram os perfumes da época, que eram bem famosos, mas os caras compravam um perfume extremamente caro, cara, extremamente caro. E foi até uma coisa. Eu até compro os perfumes um pouco mais caros. Por exemplo, eu gosto de usar muito o perfume da Myself, o Parfum. E gosto muito da Dior também,
que é o Savage. Mas o Savage é muito mal visto, né? Pelo menos no Brasil ele é muito mal visto porque... É... Cara, tu acredita que já tem mulheres falando que se o cara usa o perfume da Dior, que por exemplo é o Savage, ele é considerado um cafajeste, um vagabundo, cara? Tem essa coisa no Brasil, cara. Eu já escutei mulher falar, não, se o cara usa o perfume da Savage, da Dior, o cara é um vagabundo, é um promíscuo da pior estirpe, cara. Ah, mas hoje em dia eu uso mais o perfume da Myself mesmo, eu acho bem melhor, pra falar a verdade. Mas nessa época eu vi os caras, por exemplo, hoje eu tenho, pra mim é muito mais barato do que comprar no Brasil. Acho que um perfume da Myself deve estar, sei lá, o parfum deve tá, sei lá, quase R$ 600, R$ 500 por aí. Mas aqui, particularmente, é muito mais barato, né? Muito mais acessível. Mas os caras gastavam, tipo assim, perfume assim caro, né? Chonchu, outros perfumes que tinham na época, eu não lembro agora. Quase tipo, um terço do salário dos caras era em perfume. Porque eles queriam estar sempre do melhor modo para as mulheres. E o que os caras usavam isso no trabalho. Por exemplo, eu gosto de usar os meus perfumes quando eu vou sair para algum lugar que eu vou estar com pessoas assim que não são no meu círculo social, ou são no meu círculo social, eu tenho uma certa preço, tem que estar na beca, né? E tem que estar bem trajado, bem cheiroso, né? Porque a gente já é feio, mano. Já é feio, já é esculachado pela natureza. A mãe natureza deu um debuff na gente. Pelo menos cheiroso a gente tem que estar, né? Diferente da porra dos caras daqui que fedem pra caralho. Mas os caras naquela época gastavam horrores, cara, com isso, cara. É uma coisa muito bizarra, muito bizarra. E tinha um cara especial que trabalhava no mesmo setor que eu, que ele era muito esquizofrênico. Cara, ele era foda porque ele era muito esquizofrênico. Na bio, eu zoava ele na época do Facebook, ele tinha no perfil dele que ele trabalhava na Petrobras, pô, fudido igual a mim, trabalhando na Piraquê. E ele chegava e ele fazia sempre a mesma coisa. Ele chegava, eu tava lá trocando de roupa, o local onde tinha, onde a gente trocava de roupa, onde tinha ali o local pra gente guardar as roupas, era um perto do outro, né, eu e ele. Foi até ele que me arrumou esse local, que ele pegou de um cara que tinha saído da empresa e me deu a chave. Aí ele chegava, cara, já jogava aquele perfume da Tchum dele, já tac, jogava o perfume. Aí já falava, não, tem que estar cheirosinho pra mulher, né? Aí descia, trabalhava, aí quando dava ali 10 e pouco, 11 da manhã, ele ia no banheiro, tacava de novo perfume. Aí, porra, perfume forte pra caralho, realmente era um perfume cheiroso, mas era muito forte, cara. Aí, beleza. Aí ele saía, ia almoçar, aí chegava assim pra gente voltar 2 horas, quem voltava 2 horas, a gente já voltava do almoço, né? Aí ele ia de novo tomar um banho, tomava perfume. Ou seja, ele é conhecido como um dos caras mais cheirosos dentro da Piraquê na época. E tudo mais, as mulheres adoravam isso. E de fato, cara, tinha um quê de verdade, porque como ele era um cara conhecido ser um cara muito cheiroso e tudo mais, sempre tá arrumadinho, ele era bem apreciado pelas mulheres. Mas, caralho, imagina só, comprar um perfume que é, sei lá, um terço, um pouco mais de um terço do teu salário e ficar espirrando essa porra, sei lá, 3, 4 vezes por dia, em 10 horas, só pra ficar cheiroso em frente às mulheres. Então tem aquela coisa de toda uma auto-performance pros caras estarem sempre ou bem vistos pelas mulheres ou ter acesso às mulheres, né? E aí, cara, a situação ela vai piorando, por quê? Eu lembro que ali quando eu tava por uns 21, 20 anos, começou uma doença pros caras da minha idade, que era começar a tomar azulzinho, cara. Começar a tomar Cialis, tomar o Tadala e coisas do tipo, pra poder ter uma potencialização na hora do sexo. E tipo assim, uma parada totalmente viciado. E tu vê que isso aí a longo prazo ia fazer mal pro cara. Então, às vezes eu conversava com os caras e falava, cara, mas beleza, tu não se garante na piroca, não tem a mesma idade do que eu, cara. Não é possível. Cara, com 21 anos, se botasse a parede de calcinha na minha frente, eu arrebentava, furava a parede na piroca, porra. E o cara com 21 anos tomando isso. Aí os caras, não, cara. Aí qual é a lógica dos caras? Não, porque veja bem, às vezes tu tem uma namorada, ou tu já tem uma ficante, e tu dá, sei lá, vamos botar aí, no melhor dos cenários, 3 metidas por semana. Às vezes tu encontra um caco de vidro na pista, uma mulher, tipo assim, da pista que tu quer pegar. E essa mulher da pista que você quer pegar,
às vezes, como eles dizem, né? Eles diziam, às vezes tu não tá preparado. Tu fudeu na noite passada com a tua namorada e tu quer comer essa mulher pra fazer pra ficar bem na pista e ficar bem falado, você mete o azulzinho pra dentro. E os caras ficavam nessa rotação. E com o tempo, cara, isso vicia. Eu não sei, eu não sou farmacêutico, eu não sou médico, mas parece que tu cria uma dependência dessa porra. Eu não sei se é química, se é uma questão química ou uma questão biológica. É uma questão, na verdade, psicológica, né? Porque os caras começam a ficar numa rotação que eles não conseguem fuder mais sem isso, cara. Eles não conseguem. Basicamente, eles viram escravos do famigerado azulzinho, né? Da Blue Pill. E não conseguem mais viver sem isso de forma alguma. E aí, cara, você vai percebendo que as coisas começam a ficar sempre escalando com a perspectiva do homem, de como ele vai ser visto pelas mulheres e pela própria sociedade, e como ele vai conseguir fazer ser bem visto por esse meio onde ele está inserido, né? E isso piora para um homem normal. Por quê? Por exemplo, a questão do Tadala. E uma ressalva que eu faço, as mulheres não fazem essa cobrança, tá? Eu, particularmente na minha vida, eu nunca vi a mulher chegar e falar pra mim, porra, cara, seria muito melhor se tu botasse um Tadala pra dentro, compra um Tadala lá que é bom, que sei lá, o outro cara que eu fudi na semana passada tava à base de Tadala, mas não é isso, as mulheres não cobram isso, pelo menos isso eu não posso colocar na conta das mulheres. É uma pressão que as mulheres geram, assim, brincando, aquela coisa de brincadeira meio verdade, falando, ah, pô, tem que me comer sério, se tu fizer feio, eu vou te esculachar. A mulher carioca tem muito disso, né? Se tu chegar e fizer feio na cama, ela vai te esculachar e vai contar pra todo mundo que tu é fraco de piroca. Então existe uma pressão social, mas no final das contas, se você for parar na média, a mulher nem sabe o que é ser comida direito, cara. Porque muitas dessas mulheres não fazem aquela foda boa. Elas fazem uma foda rapidinho, uma coisa rapidinho e tudo mais. Não é comum a mulher achar o maluco comedor. Então o parâmetro dela não é tão alto como os homens acham, né? Só que isso entra na cabeça do beta, né? O beta deixa isso ser levado a sério quando elas brincam com isso. E até por uma noção de que ele vai ser esculachado socialmente. Mas é muito raro o cara ser esculachado. O cara tem que ser muito fraco. E geralmente a fraqueza do cara tá em terminar muito rápido, tá ligado? Tá em terminar muito rápido. Geralmente a zoação das mulheres é baseado nisso. E, porra, cara, aí eu tenho que concordar com as mulheres. O maluco vai pra cama com a mulher, aguenta 7 minutos de piroca dentro da mulher. Porra, o maluco é muito fraco de piroca, filho. Não tem o que fazer. Beleza, foi uma coisa rapidinha, uma coisa casual, compreensível. Mas a mulher que tu tá comendo, tá querendo comer, tu dura 5, 7 minutos, parceiro. Aí você merece ser esculachada, né? Você merece ser esculachado. Mas, graças a isso, toda essa questão social, os caras começaram, na minha época, a usar Tadala à torta direito. E você pode até ver que hoje tem muitas mulheres falando assim, pô, às vezes eu vou pra cama com o cara, pô, um sexo bonzão, um sexo gostoso. Aí sem querer fui na lata de lixo, eu fui na carteira do cara, o cara tava lá, um espaço vazio que o cara usou um Tadala fila, tá ligado? Da vida. Uma cartela usada. Aí a mulher até fala, porra, pensei que eu era super gostosa, mas no final o cara tava blue pilado, tava com a blue pill no sangue e me arrebentou firme assim só porque tava com a blue pill. Eu não sou tão gostosa assim, né? Pra tu ver que até elas quando percebem que a auto performance do cara sexual é uma coisa baseada na blue pill, elas ficam meio assim, ah, cara, eu não sou tão gostosa assim. Esse cara tava potencializado, né? E isso vai piorando pro cara normal, porque o cara normal, ele vai comer uma mulher, hoje em dia, e ele já sabe que a grande maioria dos caras estão à base do veneno. Então o que o cara fala? O cara às vezes não quer tomar, ele não sente necessidade de tomar, mas como ele sabe que todo mundo toma, o que passa no inconsciente dele? Caralho, cara, eu não preciso, eu até de certa forma me garanto. Mas se tá todo mundo usando, logo eu tenho que usar também. E aí você tem uma geração de homens usando essa porra como se fosse bala fine, cara. Tá achando que isso aí é bala fine e tá botando pra dentro, achando que é doce. Daí você começa a ter um comportamento. Eu particularmente cago e ando, tá? É aquela coisa. Eu e a mulher fomos pra cama na mesma situação. Hoje em dia, né? Hoje em dia eu penso assim, mesma situação. É uma guerra. Quem gozar primeiro ganha. Gozei, se ela não gozou, amigo, ela tem o dedo dela,
ela tem o dildo dela lá que ela deve ter guardado no quarto, ela dá o jeito dela. O importante é o gozar. É ela que se exploda, tá ligado? Hoje em dia, eu não deixo isso afetar minha cabeça, não. No passado, era uma coisa que, com o tempo, muito mais por questão dos homens falando do que necessariamente pelas mulheres, é uma coisa que afeta a sua cabeça. Mas hoje em dia, parceiro, a gente teve o mesmo tempo, o mesmo horário, não gozou porque não quis. Agora, a culpa é totalmente sua, né? Como diz o áudio lá. Mas você vai vendo isso, cara, se tornando uma coisa cada vez mais de pressão de homens entre homens, criando essa pressão para poder ter uma alta performance. Aí você vai para diversas áreas, como por exemplo, vai ter os doentes que isso era muito comum quando era novo, né? Que tinha a necessidade de você sempre estar trajado com um bom tênis, né? E com. Eu lembro que na época o tênis dos favelados, isso era muito engraçado. O cara, tu olhava pra cara do cara, o cara era um puta de um favelado, mano. Caralho, que tu olha na cara dele, dentro dos olhos dele, tu vê, pô, mano, tu vem de uma serrinha, pô, tu vem de uma favela cajueiro, uma favela tenebrosa dessa aí, e o cara com um Mizuno de quase R$ 2.000 no pé, tá ligado? Todo fudido, pô, não tem dinheiro pra nada, mas tá com aquele Mizuno dele lá, fedorento lá que eles gostam. Favela adora Mizuno, né? Era Mizuno. Na minha época era aquele 4 mola que deixava você com o pé torto, né? Era o 4 mola e o 12 mola. Aí veio o Nike Gel, que é também o gel estourava dentro e os caras não compravam outro. Aí ficava pisando com aquela porra com o pé torto. Pô, caralho, os caras eram muito doentes na minha época, cara. Meu Deus do céu, cara. Aí beleza. Aí os caras começaram numa coisa doentia de ter roupa de marca, entendeu? De deixar etiqueta na roupa. E, cara, os caras andavam com etiqueta de qual foi o valor por dentro da camisa e tudo mais. Aí, como os caras não poderiam ter muitas roupas de marca, o que eles faziam? Cada um comprava. Então, o cara comprava o cara comprava, sei lá, na Headley, aí o outro comprava, não sei qual eram as roupas daquela época. Ah, uma Headley, aí, sei lá, uma aldeia, as roupas de favelado na época, né? Quicksilver, sei lá, mais o que? O mais fudido comprava uma Via 13 da vida, aí comprava essas roupas, né? Que eram tidas de marca, mas eram de marca de favelado, um Lacostezinho. Aí cada um comprava de uma marca, comprava roupas dessas marcas assim, específicas. Aí entre eles ficavam, como eles eram basicamente todo mundo mesmo, quase do mesmo tamanho, do mesmo fisionomia de corpo, os caras trocavam roupa. Então, hoje um cara vai sair com a roupa da Headley. Aí amanhã ele vai emprestar essa roupa da Headley pro outro e vai sair com a roupa da, sei lá, da Via 13. E assim ia, né, cara? Aí eu ficava falando, caralho, cara, um monte de macho trocando de roupa só pra poder ter roupa de marca, só pra poder chamar atenção em baile, chamar atenção nos lugares onde a gente ia, de que eles estavam com roupinha de marca e não com roupa falsa, né? Só que aí com o tempo isso se provou uma coisa muito cara pra você ter, porque você sempre tava trocando de roupa, que ia pros mesmos bailes, os mesmos locais, e a roupa ficava batida, então as pessoas já te conheciam, já sabiam que ou tu tá usando roupa emprestada, ou você tá usando a mesma roupa. E aí os caras, em vez de parar com isso, sabe o que eles faziam? Não, a gente agora vai começar a ir na Uruguaiana e ficar comprando roupa falsa. Aí ia lá, comprava roupa falsa e ficava um tentando mostrar pro outro que quem tava usando roupa falsa e quem não tava, e tentando esculachar porque tava usando roupa falsa. Ou seja, se criou uma briga, uma alta performance extremamente absurda em prol de roupa, de perfume, do teu tênis, teu sapato, teu tênis que você estava usando. Tipo assim, virou uma loucura, cara. Simplesmente só pra chamar a atenção de mulher, cara. É uma coisa extremamente bestial, cara. Extremamente bestial. Aí ali pra 2010 até 2014 ficou muito em voga a questão como eu posso dizer, de você botar o shape, né? Ficou uma coisa muito famosinha, começou a gerar aqueles geradores, começou a se criar aqueles geradores de conteúdo, e um que ficou muito famoso no Rio de Janeiro foi o Scarpelli, o famigerado Leléu, né? Porra, esse era muito bom, cara, eu ria muito com os vídeos do Leléu. O vídeo icônico que eu tenho do Scarpelli, cara, é um vídeo que está uma matéria falando que o cara morreu porque o cara tomou... Tinha alguma coisa, cara, eu esqueci o nome que era. Era um suplemento muito ruim, eu cheguei a tomar, cara. Eu não vou lembrar qual era o suplemento que era daquela época, cara. Agora eu vou acabar me esquecendo.
Cara, se eu não tô enganado, era o famigerado Jack 3D. Depois, quando esse vídeo acabar, coloca Scarpelli tomando Jack 3D. Se isso é uma notícia que essa porra matava, né? Que algum débil mental tomou Jack 3D e morreu. Aí o Scarpelli gravou um vídeo, cara, tomando... Caralho, esse ele tomou, deve ter tomado uns 4. Acho que era só um scoop pra tu tomar. Ele tomou uns 4, 5 scoops, se não botou aquela porra toda junto e tomou, né? Pra mostrar que o Jack 3D não matava. Pode até não matar, mas que deu uma pontada no coração dele, deu. Uma vez eu tomei essa porra, tomei dois. Eu tava. Porque existia uma noção pra ver como a gente era burro no passado, né, cara? Não tinha informação. Eu lembro que eu tomava só um scoopzinho de Jack 3D. Aí chegou um moleque da academia e falou pra mim: caralho, mano, bota 2 que fica o aço. No supino tu vai conseguir levantar muito mais. Porra, caralho, tomei 2 scoops de Jack 3D. Irmão, o que eu passei mal com aquela porra foi putaria, né? Porque meu estômago é um estômago de moça, né? Estômago de princesa, da Disney e tudo mais. Foi pro caralho meu estômago esse dia, cara. Não recomendo, meu Deus. Hoje em dia eu nem tomo muito café, coisas com cafeína. Provavelmente deve ser por conta disso, né? Me criou uma certa intolerância. Mas você vê, naquela época tinha muito desses influenciadores, e época de Scarpelli, esses caras mais doentes, que tipo assim, que eram os caras à base de eu vou testar aqui, se eu não morrer eu passo pra frente. Era essa a loucura dos caras. Os caras testavam as paradas, ele não morreu e teve resultado, tá todo fudido, cheio de espinha nas costas, a cara do cara parece que ele envelheceu 10 anos, mas o cara falou, porra, não morri? Então vou tomar, então vou passar pra frente, vou falar que vale a pena. E aí tinha os caras que naquela ânsia de, cara, é sempre aquela coisa, tá chegando, era sempre o frango é assim, né? O frango ele faz da seguinte forma, ele nunca vai pra academia, aí tá faltando uns mesezinhos pra ir chegar o carnaval, aí chegava aquela porra, aquelas frangaradas na academia, porra, meu irmão, que não fazia porra nenhuma direito, largava os pesos, tudo jogado pela academia, isso me dava um ódio no coração, cara. E chegava esse pessoal. Aí esse pessoal, irmão, os moleques chegavam na academia, os moleques não tinham um mês de treino. O moleque fala, não, porque eu já tô fazendo um ciclo, acho que era de Deca e Dura Teston, não sei se esse ciclo é com esses dois, né, não lembro. Mas já tô fazendo um ciclozinho de Deca e Dura Teston pro carnaval. Aí a gente olhava, ou o cara era magro, raquítico, que fazia com aqueles halteres de mulher, né, ou o cara era tipo assim, gordo, cara. E tá tomando hormônio. A gente já falava, caralho, esse maluco é doente, cara. Doente mental. E era assim, cara. E ficava perturbando os caras que já tinham um shape melhor pra o que ele deve tomar, qual hormônio deve tomar. Ao maluco 10 anos de academia, cara, olhava assim e falava, meu irmão, não é pra tu tomar nada não, cara. Vai construindo aí um ciclo de pelo menos um ano e meio. Pra tu depois pensar em tomar alguma coisa. E era esse nível dos caras. Por quê? Tinha aquela noção, né? Tava na época. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, ainda existe meio que uma doença, principalmente na Zona Sul, que você tem que ser uma pessoa shapeada, você tem que estar no shape. Às vezes eu vejo as mulheres, cara, que a mulher tem um corpo muito bom, tem um corpo, tipo assim, corpo de mulher, um corpo mil tiozinho, aí a mulher vira aquelas ratas de academia, com aquelas coxas enormes que parece homem, cara de homem, bota aqueles tanquinhos de homem, parece até um macho, bagulho feio pra cacete. Porque elas ficam naquela neurose que é muito imposta no Rio de Janeiro de você ter um bom shape, né? Quando eu falo ter um bom shape, eu falo na classe mais alta, não na classe baixa, né? Mas ficou muito em voga isso, né, cara? De você buscar o shape pro carnaval, custe o que custar. E aí se virou uma doença, cara. Simplesmente pela auto performance que, de novo, não era uma cobrança feminina, cara. Era uma coisa assim que a sociedade, você tem um shape é uma coisa muito legal, você vai ser respeitado. Mas era muito dos homens entre os homens. É a mesma coisa que aparece com essas mulheres, que, por exemplo, eu acredito que nenhum de vocês gosta de ver essas mulheres com esse bocão, com aquela barriga, sei lá, igual da Virgínia da vida. E, pô, aquelas pernas, tudo aquela coisa que parece até um homem, cara, que é montado e fica muito feio, cara. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não gostam desse tipo de corpo, né? Porque é uma coisa muito feia, cara, pra uma mulher. E às vezes, pela genética da mulher, não fica muito palatável, não fica muito interessante. Mas você vê essas mulheres com a mesma coisa. Aquela porra daquele dente que parece tecla de piano, né? Aí você vê aquele beição que parece que porraram a boca dela
chutaram a boca dela com a botina e a boca dela ficou inchada. Aí você vê vários procedimentos estéticos escroto que deixam ela extremamente estranha, com aquela cara toda estranha, deformada. E com aquele corpo totalmente desproporcional. E a mulher fala, não, isso é uma imposição da sociedade patriarcal masculina que força nós a ficarmos assim. Caralho, meu irmão, eu nunca vi um cara pedindo pra uma mulher assim, cara. O cara quer a mulher minimamente ali magrinha, não pode ser uma mulher que come 1 hectare de doce, de fritura por dia. Ou a mulher magra, com corpo com uma curva ok, com um corpo ok, talvez com uma bundinha e um peito legal, é isso aí que o cara gosta. Agora não, mete um silicone, fica feia pra caralho, aquele peito de balão horroroso, tenebroso, que silicone é uma coisa tenebrosa, e fica aquele espaço, cara, entre os peitos, que deixa ainda mais feio, cara. Silicone é uma coisa extremamente feia, cara. Eu não sei como as mulheres acham isso interessante. Mas essa imposição, elas não percebem que é muito, muito mais feita por elas. Entre elas. Tanto é que teve uma matéria, se eu não me engano, no Fantástico, falando sobre isso, ó. Vocês que criam essas estéticas de doente de vocês aí. Depois vocês querem empurrar que isso é padrão de homem. Não é. Isso são pressão que vocês mesmos geram em vocês. E com o homem acontece a mesma coisa, né? Só que quando a mulher ela tem essa pressão estética, é muito uma concorrência delas entre elas, porque o homem não acha isso tão interessante a grosso modo, sabe qual é? Mas entre elas, aquilo ali é um padrão de beleza que elas estabeleceram. O homem não, o homem é basicamente assim, ó. Eu vou fazer em prol das mulheres, as mulheres eu vou fazer em prol de me sentir bem e mogar a outra mulher. Essa é a diferença entre os dois. E aí se começa, né? Aí começa o padrão do homem. O cara mete aquele dente de piano, né? Ai, meu Deus, cara. Esse dente de piano, aquele tal do MC Daniel, mostra como aquilo é tenebroso, né? O dente de piano. Aí o cara mete ácido na cara, né? Pra ficar com o queixo quadrado. Aí o cara começa a entrar. O cara entra na academia e começa a se entupir de hormônio. Aí o cara começa a se vestir que nem um animal, que nem um débil mental, com roupas extremamente escrotas, às vezes, principalmente esse pessoal do trap, né, que se veste mal pra caralho. Aí comprando aquela porra daquelas bolsas, cara. Como é que, caralho, eu tô ficando velho, cara. E eu tô ficando ranzinza, cara, não é possível. Eu vejo homem com bolsinha de 4, 5 mil reais, cara. Que porra é essa, cara? O que os caras estão fazendo? Aí o cara, não é bolsinha não, é a minha bag. Eu falei, caralho, bag o que? Tá levando item? Isso aí é uma bag de, sei lá, de jogo de RPG ou arrombado? Ah, com porra de bolsinha pra lá e pra cá. Ai, porque eu comprei minha bag. Eu comprei minha bolsa, aquelas mochilinhas também, cara, de quase 15 mil reais. E os caras estão tudo assim. Aí, roupas feias e caras, acessórios tenebrosos. Porra, que pra mim o cara que usa bolsinha e usa tal de bag, pra mim esse cara basicamente é uma pochete 2.0, né? É uma pochete moderna. Aí o cara vai, faz vários procedimentos estéticos, se ele tiver dinheiro, e começa a entrar nessa vibe de tomar hormônio, custa o que custar pra meter um shape, que provavelmente vai ficar desproporcional, né? Porque quem tá com shape desproporcional, que ficou muito falado esses últimos tempos, foi até esse MC Daniel, né? Parece que ele começou a tomar hormônio e parece que não caiu tão bem, né? Pelo corpo dele, pela proporção do corpo dele, e ficou uma coisa bem estranha. Depois vocês procuram a foto do MC Daniel, depois que ele meteu o hormônio pra dentro, cara, tá bem, como dizia o falecido Trunks do futuro, fora do esquadro, né? E aí os caras de mente fraca, o que eles pensam? Cara, se esse é o novo padrão de beleza que as mulheres gostam, porque eles pegam muito pelos influenciadores, ou por exemplo, os caras que são mais funkeiros, mais pegam pelos funkeiros, pelo pessoal do trap, do rap, e aí vê o padrão de beleza, de forma de se vestir, e começam a se vestir e andar igual a eles, né? E fica uma coisa muito ridícula. Eu lembro que quando o Gabigol tava no Flamengo, ele se vestia muito mal, cara. Ele se vestia muito mal. Os caras ficavam zoando o Gabigol, que ele botava umas roupas feias pra caramba, porque ele era muito instigado a se vestir assim por causa dos caras do trap, né? Que ele sempre gostou muito de trap. Aí começou a se vestir assim, e pelo menos no Rio de Janeiro isso é muito mal visto, né? Esse pessoal que se veste igual o trap paulista. É muito zoado esse tipo de coisa. Então começou uma corrida para ser assim, que se criou um padrão meio que totalmente desproporcional.
totalmente maluco, né, lunático, e os caras começaram a reproduzir isso porque isso, digamos assim, é o que eles acham que é as coisas que as mulheres gostam e querem, quando necessariamente esse padrão foi meio que instigado muito por outros homens influenciadores, né? E fica nessa coisa. Então, cara, você vê que você vai ter que tomar azulzinho, você vai ter que botar um shape e se envenenar, você vai ter que se vestir de uma forma que parece um débil mental, você vai ter que fazer um monte de processo estético. Então começa uma corrida, cara, em prol dessa alta performance para tentar conseguir uma fêmea, né? Atrair uma fêmea. Porque, por exemplo, ali pra minha época era mais uma coisa de nicho, né? Tava começando a ter os nichos sociais, então muito mais fortes. Então era uma coisa de nicho. Então, por exemplo, o cara é magro, alto, meio corcunda, tipo assim, um Felca da vida. Um cara com aspecto de Felca. Porra, ele não pode ser um funkeiro, um cara do trap, tá ligado? Não faz o feitio dele. O que ele fazia? Ele virava o cara do rock. Então ele lá se vestia como os caras do rock, já tinha um cabelão, e era muito engraçado. Porque tinha uns caras que eles eram muito feios, mas eles, tipo assim, tinham aquele estereótipo do roqueiro. Aí eles aprendiam a tocar violão. Quando os caras eram muito burro, eles aprendiam a tocar violão, né? Aí os caras que tinham mais, assim, mais uma vocação, assim, aprendiam a tocar uma guitarra, uma bateria. Aí iam pro nicho dos roqueiros e das roqueiras, né? E farmavam essas mulheres. Então o cara ia pro nicho e farmava essa mulher do nicho. Aí, sei lá, tem o moleque que, pô, ele é um moleque branquinho e ele não tem muito. Esse nicho não é muito bom pra ele. Não tem hip hop, não tem funk. E o rock também não é uma coisa que ele gosta. Aí, no Rio de Janeiro é a época do Playson, né? Da época dos Playson lá com o bonde da Estronda. Então os playboyzinhos assim, moleque de classe média, ficavam no bonde dos Playson. E tinha mais um bonde deles que eu esqueci qual que era. Que era de dançarina, eu só não lembro o que que era, cara. Não vou lembrar, me faltou o nome aqui agora, faz muito tempo. Mas iam pra nesse nicho. Aí o preto pobre favelado, o que que ele tinha pra ele? Ele tinha pra ele dois caminhos. Ou ele virava o famoso cria, né? Então, se pintava cabelo de vermelho, pintava cabelo de branco, fazia reflexo luz. Cara, quando eu vejo um cara com reflexo na cabeça, é como se falasse pra mim que o cheiro de DH baixo é muito alto, cara. É muito alto. Tipo assim, olha assim e fala: caralho, mano, o cara tá de reflexo e luzes, é o mais baixo que o cara pode chegar no nível de favelada, né? E aí tinha esses caras. Aí, às vezes, o cara era aquele, geralmente aquele pretinho, que ele não fazia muito estilo do moleque cria. Aí o que ia acontecer com ele? Ele já era um moleque um pouco mais diferenciado, vinha de uma família que não era de vagabundo, então não virava o famigerado cria, né? Aí ele ia pro pagode, ele ia pro bonde dos pagodeiros. Ia pro bonde dos pagodeiros e se tornava pagodeiro e farmava buceta via pagode. Então era muito uma coisa nichada. Não, mas agora hoje em dia são padrões, né? Então você tem um padrão, que esse padrão está estabelecido e você tem que seguir esse padrão. Se você não seguir esse padrão, você meio que não vai ser aceito, digamos assim, dentro dessa tribo social que já não é nem mais tribo, né? É uma coisa muito muito mais abrangente, né? E acabava acontecendo esse tipo de coisa. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa hoje em dia, né? E aí você chega na situação onde tem um padrão de beleza extremamente estranho, gerado por influenciadores, e os caras meio que não conseguem mais ver os nichos, porque é até aquela coisa. Até o nicho, ele é, de certa forma, um pouco chato, porque imagina só, cara. Você é um cara que vai ter que se vestir, se comportar de um certo tipo de nicho ali, só pra ter mulher, cara. Pô, pra mim isso é muito cansativo, cara. Isso é muito cansativo. Mas era menos pior do que nós temos hoje, né? Porque se o cara não entrou no nicho, talvez ele poderia se forçar em um outro nicho, como por exemplo, um nicho que era muito comum dos moleques pardos na minha época, no Rio de Janeiro. Ele fala: pô, cara, não dá pra eu ser o roqueiro, igual aqueles roqueiros com cabelão e tudo mais. Sei lá, um grunge da vida. Aí o cara fala: porra, mas existe. Aí eles começavam a entrar numa questão mais de. Cara, o tal do pardo emo, né? Que era muito comum. Aí o cara andava sempre de touca com a mecha de cabelo crespo. Sabe aquele cabelo crespo duro? Se tu tacar uma pedra, volta em você? Sabe qual é?
Aí entravam, andavam sempre de touca, num calor do caralho do Rio de Janeiro, com a mecha de cabelo crespo assim pra fora, e com a alisada, coisa do tipo, alisava o cabelo e ficava, cara, ficava muito feio, cara. Meu Deus, entravam no grupo dos emos, porque os pardos, assim, os pretinhos eram tolerados no grupo dos emos, né? Então o cara ficava tentando procurar um grupo desse para tentar se classificar no modo de beleza ali daquele grupo, aquele padrão, e viver assim. Então era uma prostituição de uma forma menor, mas era uma prostituição de certa forma, né, social, para você estar nesse meio. E aí, cara, e aí se você, pelo menos naquele tempo, você entrava naquele grupo, se vestia, andava, falava daquele jeito, beleza. Hoje em dia não. Hoje em dia tem toda uma questão social. Então os caras começam a tomar azulzinho, você tem que tomar. Os caras começam a se vestir de uma forma com coisas extremamente caras, você tem que também ter, ou ter falso e enganar a si mesmo, né? Os caras começam entra um boom de meter o shape, os caras começam a tomar hormônio e ficar com um corpo totalmente desproporcional, ou com o passar do tempo ter problemas de até estéticos por conta dos produtos, dos hormônios que eles estão tomando. E é esse o padrão, e os caras aceitam, e vai ser piorando, 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 piorando. Isso porque eu nem tô falando da questão financeira, né? Do que você tem que consumir, do que você tem que usar. Porque, por exemplo, hoje em dia, você tá, sei lá, você tem 23 anos, você tá no Rio de Janeiro com 23 anos, você quer sair, quer andar com a rapaziada, pô, você tem que cheirar, você tem que fumar, você tem que beber pra caralho, bebidas de baixíssima qualidade, viver alcoolizado, porque esse é o padrão aceitável pelo aquele grupo, pela, digamos assim, o povo em geral daquela sua faixa etária de idade. E os caras simplesmente aceitam isso. Eu, particularmente, eu sempre reneguei isso. Até dos grupos que eu fazia parte, de algumas tribos que eu fazia parte, eles tinham um jeito de se vestir, eu não me vestia daquela forma. Eles tinham um jeito de pensar, eu pensava, algumas coisas eu concordava, outras eu negava, mas eu sempre tentei dar uma corrida disso, entendeu? Eu sempre tentei falar, ó, cara, esse aqui é o meu jeito, isso aqui é a minha postura, pau no cu de vocês, e vocês vão ter que tolerar isso aí, senão vocês vão se fuder. Era sempre assim que eu pensava, e eu mantive isso durante muito tempo, até hoje na minha própria vida, né? Mas tudo isso importa, como por exemplo, o ouvinte chegou e perguntou pra mim que tinha pedido que para eu fazer um vídeo até sobre a questão da vestimenta. Cara, importa pra cacete, cara. Você tá mal vestido, cara, você é visto como merda, tá ligado? Você é visto como merda. Principalmente no Brasil. Mas, por exemplo, eu vejo muitos australianos, os australianos fedem, os australianos não têm cuidado com higiene bucal, os australianos se vestem muito mal. Eu acho que um australiano ele não sabe, cara, eu acho que ele é um ser primitivo, que ele não sabe o que é uma... Como eu posso dizer? Um ferro de passar roupa, cara. Os caras só andam amassado, cara. Eles compram aquelas roupas largas, folgadas e fica tudo amassado, cara. Ele tem até um padrão, se vocês procurarem, tem uma zoeira. Tem muitos brasileiros que gravam vídeos sobre isso, né? Sobre o padrão de beleza do australiano. Eles usam aqueles shortinhos bem curtinhos, que fica dando pala de coxa pra fora. Usam uns sapatos, uns tênis com meia na canela, com short curtinho, com como eu posso dizer, com um corte de cabelo totalmente estranho, fica lateral cortada, com um bigode feio pra caramba, com cabelo que é cortado na lateral, mas é tipo um moicano grande, tá ligado? Que vai até atrás, até bem no final da cabeça deles, com aquele cabelão. Cara, é muito feio, eles são muito zoados por essa estética deles. Mas, pelo menos aqui na Austrália, os caras não ligam tanto pra isso. Tipo assim, as mulheres podem querer um padrão, mas eles não se procuram se encaixar nesse padrão. Eles vão pro outro extremo. Eles vão pro extremo de não ligar pra isso. E eles são mal vistos. Então você vê um cara, você olha pro tipo de como ele se veste, você sabe que ele é um australiano caipira, tá ligado? Você tem essa noção que ele é um australiano caipira. Mas eles estão naquele outro extremo. Eles não ligam, não estão nem aí pro tipo de vestimenta que eles vão usar, se eles estão fedidos, se eles estão com o dente podre. Eles não ligam basicamente pra isso. Uma vez conversando até com um boludo, né? Um argentino, eu tava conversando com ele. Apesar que os argentinos são meio porquinhos também, né? Eu tava conversando com esse argentino.
e a gente tava trocando ideia, né? Aí ele tava falando pra mim, falou, cara, tu acredita que eu tô comendo uma australiana só porque eu me visto relativamente bem e, e, e não é que ele se veste bem, cara, é porque, como eu posso dizer, ele se veste normal, porque existe um padrão, basicamente como os australianos se vestem. Então, ele tem cara de australiano, esse cara, só que pela vestimenta, a mulher viu que ele não é australiano. Pela vestimenta, ela reconheceu que ele não é australiano. E aí, esse cara, ele foi, desenrolou essa mulher e comeu, né? Esse argentino foi lá e comeu essa mulher. Aí ele tá me falando, tu acredita que a mulher, ela gostou de mim só porque eu não tenho bafo? Então, e os colombianos também falam muito isso, né? Os colombianos também levam muito essas coisas da estética bem a sério também. E até eles falam isso, cara. Porra, comparado com os australianos, a gente cheira melhor, os caras são fedorentos. A gente tem os dentes melhor. Uma coisa que quem tiver vindo aqui pra Austrália, você pode perceber, quando você estiver olhando se tiver, foi até um outro ouvinte que falou isso pra mim. O ouvinte falou assim, cara, repara, quando estiver conversando com um australiano, repara que eles não têm os dentes de trás. Porque, obviamente, os dentes que apodrecem mais rápido são os de trás, então quando ele dá uma risada, a arcade dentária dele aparece, você percebe que os dentes de trás já tudo caíram. E os caras são tudo desdentados, sabe qual é? E aí não, pô, tu chega na frente da mulher, tu dá um sorriso, a mulher vê que, porra, caralho, tu tá com o dente certo porque tu usou o aparelho ou tem uma arcade dentária boa. Aí, pô, os dentes são bem cuidados, tá ligado? Os dentes bem cuidados, a mulher já olha e fala, caralho, mano, esse maluco tem um mínimo de zelo com a saúde estética dele, né? E a mulher vê como você não se veste igual um caipira. Tudo isso é reparado. Só que não é tão cobrado, não é que não é cobrado, mas os homens australianos, eles não se deixam levar por essa pressão estética não, igualmente o brasileiro. Isso é uma coisa extremamente bizarra que de um lado, eu vi o auge dos brasileiros que fazem tudo por essa pressão estética em prol das mulheres, e eu vi do outro lado homens que literalmente não ligam para a questão estética, de como vai se vestir, da higiene bucal, porra, do próprio cheiro, do ambiente onde eles moram, porque eles são muito porcos no ambiente onde eles moram, nas casas e tudo mais. Aí você fala que você é brasileiro, as pessoas já veem com outros olhos, porque vê que você minimamente toma 3 banhos por dia, que você se cuida, que você usa um perfume. Então, em alguns locais não vão ser cobrados isso, mas quando você tem esse tipo de estilo, você tem esse tipo de zelo, isso é muito bem visto. Mas no Brasil se tornou uma doença, né, cara? Isso que é muito interessante. Então, se chega ao nível que o normal pro homem é usar o Tadala, cara, no Brasil. O normal pro homem é usar o Tadala. Aí eu pego o normal do homem australiano, é tipo assim, tá tão drogado e bêbado que o cara não consegue fuder, que o pau dele não consegue ficar duro, que a mulher do cara vira pra ele e fala assim, olha só, eu gosto de você, eu quero continuar namorando com você, mas você é fraco de piroca. Já que você é fraco de piroca, vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar o relacionamento aberto, a gente mora junto, tá? A gente é um casal, mora junto. De vez em quando, você dorme no sofá, você fica na sala, que vai chegar provavelmente um outro australiano mais cuidado, ou um imigrante, e vai, porra, me rebentar na piroca no quarto, e aí pra você tancar isso aí, cara, fuma maconha o dia todo, fica chapado, que você nem vai perceber, ou enche o cu de whisky, você nem vai perceber, e todo mundo sai ganhando. Então chegou nesse nível. Chegou nesse nível na Austrália, cara. Ao ponto de que eu falei isso aqui, eu falei brincando que é uma indicação, mas tem um vídeo me perguntando se isso é uma indicação séria. Isso não é uma indicação séria pra você que tá vindo aqui pra Austrália, cara. Eu falei brincando que o mais fácil de você pegar o passaporte é colar com uma mãe solteira australiana. Cara, eu não recomendo isso pra ninguém não, cara, isso é uma brincadeira. Mas tem muitos caras aqui que fazem isso e não pensam nem 2 vezes. Aí a mulher, que esses caras geralmente colam, essas mães solteiras, falam, cara, eu prefiro muito mais estar com um imigrante, porque o cara é imigrante? É. Mas ele é imigrante, ele vai cuidar dos filhos que não é dele, que são os meus, né? No caso, ela falando isso. Ele vai ter responsabilidade financeira diferente do australiano. Então o australiano, ele tá no outro polo, onde ele não liga pra beleza, onde ele não liga pra se vestir bem, pra cuidar da própria higiene e nem pra dar um sustento financeiro
pras mulheres. Cara, por isso que eu falo, o feminismo é muito bom, cara, porque ele cria uma punição pras mulheres. As mulheres não queriam uns homens assim, elas têm, e quando elas têm, elas veem, percebem. Caralho, não era isso que eu queria, não. Eu queria que ele fosse totalmente provedor, totalmente e ao mesmo tempo submisso. Que ele me desse tudo o que um homem, entre aspas, tá? Conservador daria, mas também me dá também abertura para coisas que homens feministas também me dariam. Tem que ser uma quimera. Elas percebem que não tem como ter isso, elas já têm filhos, já estão ficando velhas, e elas falam, vou colar com o imigrante. E daí você tem do outro lado homens que cederam a essa questão estética e ao mesmo tempo sexual, ao ponto de que o cara, ele tá com a mulher, ele tem 20 e poucos anos, ele consegue comer aquela mulher e ele fala, não, se todos os homens estão tomando Tadala, eu vou tomar também. E arregaça com a própria saúde. Sabe qual é? Arregaça com a própria saúde. É extremamente bizarro, cara, extremamente bizarro. A gente chegou a um nível, cara, que já tá começando. Eu espero que seja só uma coisa de bolha. Espero que seja só uma coisa de bolha. Tá chegando a um nível dos caras começarem a comprar consolo, tipo assim, fazer uma maletinha. Então ele compra aquele negocinho pra sugar o clitóris da mulher. Tipo como se fosse uma bombinha pra sugar o clitóris da mulher. Ele tem uma malinha onde ele tem um dildo pra quando ele estiver comendo a mulher, ele estiver cansado, ele fala, pô, eu vou gozar, ele vai, tira a piroca e mete o dildo na mulher. Ou a mulher já fala que tem um dildo e leva pra cama junto com o cara, porque sabe que o cara... Porque até a mulher, ela é tão viciada também em dildo, esse tipo de coisa, que já virou uma coisa normal. E o cara acha aquilo aceitável, cara. É extremamente bizarro, cara. É extremamente bizarro. Eu prefiro ou ser um incel de quarto e não entrar nisso aí, ou deixar a mulher falar que, me esculacha, fala que eu sou fraco de piroca, que eu não sei o que. Mas aceitar isso aí não, cara. Aceitar isso aí já é demais, cara. Aceitar isso aí é demais, cara. É um nível de prostituição só pra ter uma mulher, cara. Cara, é só uma buceta que tu vai transar ali, sei lá. Cara, no melhor do cenário, meia hora, cara. E vale tanta pena fazer isso, cara. Eu não sei. Talvez eu seja eu seja homossexual, coisa do tipo, porque não é normal. Esse é o padrão normal de um homem hétero, cara. Que puta que pariu, cara. Extremamente bizarro, extremamente bizarro. Eu quero ver aonde isso vai parar, cara. Eu acho que vai chegar um momento, cara, que vai ficar tão bizarro que os caras vão falar assim, cara, eu não me garanto e dar prazer a essa mulher. Então eu vou chamar um outro homem pra comer a mulher junto, porque aí sim eu vou ter essa garantia. Porque quando eu estiver descansando, quando eu gozar, tem um cara dando continuidade. É esse nível que o brasileiro vai chegar, cara. Não existe uma barreira onde os caras vão falar, ok, aqui é demais. Aqui não dá mais. Aqui a gente para, daqui eu não consigo, daqui eu não passo. Eu não sei. Eu acho que esse dia ele nunca vai chegar. Mas como experimento social para você ver até onde os homens onde os homens vão, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Até onde esses caras vão chegar, cara. Até onde esses caras vão chegar.